Bom dia, boa segunda-feira para todos. Ensinamento de Meishu Sama, Espírito Atuante, Aparências e Contradições, publicado no livro O Caminho da Felicidade, editora Luxoriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Palestra proferida em 6 de outubro de 1953. Não é fácil conhecer a relação entre espírito e corpo. Se julgarmos pelas aparências, com certeza incorreremos em erros. Estar movimentando o corpo material não significa obrigatoriamente que o espírito esteja atuante, isto é, em atividade de crescimento na direção certa, para Deus. Utilizando como exemplo nossa mão, vou tentar uma aproximação simbólica para explicar as formas de ação do espírito atuante. A mão tem uma parte anterior que conhecemos por palma e uma face posterior, seu dorso. A palma é dotada de grande sensibilidade e atrai para si a ideia de maior utilidade e praticidade, mas o dorso já não nos sugere essa mesma concepção e muito mesmo prima pelo tato ou sensibilidade. Sua aparência também não passa de um simples acompanhar dos movimentos ditados pela palma, inclusive não chama a atenção para sua importância. A parte anterior da mão, a palma, pode ser comparada ao nosso lado material, enquanto que a sua face posterior, o dorso, seria correspondente ao nosso lado espiritual, que, como sabemos, é sempre o mais importante, porque precede a matéria. Mas, comparado à mão, o lado espiritual, apesar de ser o principal, não alardeia a sua utilidade. O que vemos sempre é a mobilidade, a sensibilidade e a segurança do lado material, simbolizados pela palma. O dorso apenas a acompanha, fielmente, sem ter movimento voluntário próprio. Aproximando-se esse conceito em relação ao corpo todo do ser humano, as costas, então, representam o espiritual, dando a ideia de submissão por aparentemente não terem mobilidade independente. Tal qual o dorso da mão e as costas, o lado do espírito não demonstra a sua utilidade, já que se mantém oculto. No entanto, vem a ser o principal. Para reforçar essa ideia, lembro mais uma vez que a causa das doenças encontra-se nas costas, motivo pelo qual ministra-se jorei por mais tempo nesse local. Quem realiza trabalho braçal movimenta o corpo e, consequentemente, exterioriza o montante do seu trabalho, que poderá ser mensurado e apreciado por todos. Quem desempenha uma espécie de atividade será sempre considerado um trabalhador ou um dedicante. No caso de o objetivo da sua atividade estar voltado à espiritualidade. Por outro lado, um trabalho de outra natureza, exercido isoladamente, que não exija movimento corporal e muito menos chegue a exteriorizar a sua importância, pode chegar a não ser devidamente reconhecido como atividade geradora de crescimento espiritual. Então, considerando-se apenas as aparências, não nos é possível saber sobre o mérito espiritual que alguém esteja conquistando. Há atividades físicas com força suficiente para movimentar o espírito. No entanto, outras já não conseguem tal harmonia, já que com elas não há crescimento espiritual. E o mesmo se dá com as atividades que não exigem movimentação do corpo.
podem não gerar crescimento espiritual, mantendo o espírito parado. No entanto, de modo contrário ao que aparentam, também poderão possibilitar a geração de intenso crescimento espiritual, o que chamaríamos então de espírito atuante. Há tempos, venho ensinando que dirigentes de difusão ou líderes de propostas prestes a serem postas em prática não devem se movimentar muito, nem sequer agitarem-se fisicamente. De preferência, seus movimentos deverão ocorrer em nível interior. Então, quando ocorre de membros expressarem seu desejo de receber minha visita e de me perguntarem por que não viajo para outras cidades, dou-lhes como respostas o exemplo da roda do carro. Seu eixo parece estar parado, mas é ele que está provocando a ação que possibilita a roda girar e desempenhar a sua função de vencer grandes distâncias. Dessa forma, quando dizem ao dirigente de uma difusão que ele deve se colocar à frente das atividades para incentivo dos membros e demonstração da importância das mesmas, estão totalmente errados. É bem melhor que o dirigente procure auxiliar membros novos, deixando as funções materiais a encargo de outros. Não é bom ir em busca de atividades e ficar ansioso por realizá-las, simplesmente porque são consideradas dedicações. Os resultados que obtemos são respostas às posturas que assumimos. Eu observo pessoas que até se sacrificam para dedicar, inclusive fazendo isso intensamente, mas que não chegam a obter bons resultados nesse intento. Daí me ponho a refletir. Tal pessoa dedica constantemente e mesmo assim ainda passa por dificuldades. Por outro lado, há outros que passam o ano todo sem envolvimento aparente algum em diversas dedicações, contudo, obtém relativa abundância. Aos olhos comuns, isso não demonstra a menor lógica possível. Em síntese, uma movimentação material em excesso pode estar encobrindo uma ausência espiritual, enquanto que uma aparente quietude, que inclusive poderia até ser encarada como absoluta falta de dedicação, pode chegar a guardar uma vida espiritual intensa, geradora de crescimento interior. O importante é buscarmos descobrir com sabedoria o que foi determinado a cada um, desde o nascimento. Alguns nasceram para trabalhar com a cabeça, outros com o corpo, outros ainda com a fala. Nesse último caso, encontram-se políticos que fazem bons discursos e religiosos que realizam excelentes palestras. Todas essas missões são importantes, contanto que imbuídas do mais sincero sentimento de gratidão. Cada um de nós recebeu, ao nascer, uma missão bem específica. Você fazer isso. Você, isso. Para isso foram dados a nós dons. A gente encontra facilidade em fazer algumas coisas e outras coisas a gente só consegue fazer com muito sacrifício. Isso é em tudo na nossa vida, não é? Tem coisas que a gente sente prazer de fazer e tem coisas que a gente faz porque é obrigação. Se pudesse, não faria, não é? Assim é. Então, procurar perceber isso em nós. Não adianta a gente ficar olhando o outro. Se o outro faz, se o outro não faz, quem fez, quem deixou de fazer, é a gente. O que eu
posso fazer, contanto que eu esteja fazendo com prazer de fazer. Você gosta daquilo, é aquilo que é para fazer. É fácil, na verdade, muito simples. Não tem dificuldade nenhuma. Eu gosto de fazer isso, isso é fácil. Não gosto de fazer isso, isso não faça. Claro que tem coisas que a pessoa não gosta de trabalhar, mas como vai ganhar dinheiro? Para sobreviver. Então tem que trabalhar, né? O ideal seria se encontrasse um trabalho que você fizesse com gosto, né? De fazer. Você gosta. Até ganha pouco, mas não se importa nem com isso. Fala, não faz mal, mas eu gosto. A maioria das pessoas que obtêm sucesso na vida são as pessoas que não estão nem aí com o dinheiro. Elas têm uma filosofia, um ideal. Elas gostam do que estão fazendo. Aí, sucesso. Mas aquilo que você fazer da obrigação é complicado, né? Tudo o universo, na verdade, conspirando contra. Mas se você é a favor daquilo que foi estabelecido pelo universo, pela grande natureza, aí facilidade para fazer aquilo, né? E a gente erra muito nisso. Eu mesmo confesso que tenho muita dificuldade. O Mestiçano fala, como responsável por difusão. Então, você ficar quietinho, não fazer nada, não é? Mas nem sempre foi assim, até pouco tempo não era. Então, eu gostava muito de fazer as coisas, né? Mas engraçado, querendo eu fazer, não consigo. Mesmo querendo, vem muita dificuldade, empecilho para não fazer. Não fazer, né? E outras coisas eu tenho muita facilidade de fazer. Tão simples. É uma coisa natural. Natural. Cada um precisa achar. Tem pessoa que olha a pessoa fazendo as coisas, falo, nossa, parece que nasceu para isso, né? E outras a gente percebe que fazendo é reclamando do que está fazendo. Ou reclamando que outro não está fazendo. Pior ainda, né? Porque aí você não está olhando mais para você, já olhando o outro. Se o outro fez, se o outro não fez, se o outro deixou de fazer, não é? Se o outro veio, se não veio. Esse não adianta nada. Você veio, que bom, eu vim. Você veio, está satisfeito de ter vindo? Ótimo. Você é satisfeito com você mesmo, não é? Lógico, se você tem um trabalho, não é? Você é empregado. Hoje eu não quero ir. Não vai dar certo. Você tem que ir, não é? Querendo ou não querendo, né? Mas quando a gente também, mesmo assim, não gosta, mas começa a fazer e agradecendo e procurando ver o lado bom das coisas, começa a gostar. Começa a gostar de qualquer coisa que você vai fazer, você começa a fazer com prazer. Mas tudo que a gente faz reclamando, você perde o prazer, mesmo que tivesse prazer em fazer aquilo, você perde o prazer. Perde. Incrível, né? Então, às vezes também a pessoa está dedicando esse problema de olhar os outros. Você olhando o outro, né? O outro fez, o outro não fez. Aí você, que estava tão feliz fazendo o que você fazia, começa a ficar infeliz porque o outro não está fazendo o que a gente acha que o outro deveria fazer. E aí você vai se afundando. Não sente prazer, mas nem no que você faz. Porque preocupado com os outros. Se o outro fez, não fez, deixou de fazer, deixa. É claro, se você é chefe de uma empresa, essa é o seu karma. Você tem que procurar e olhar quem fez, quem não fez.
se está fazendo certo, se está fazendo errado. Né? É como o Meixo-sama. Meixo-sama que vem do tudo, né? Se fazendo certo, errado, não sei o quê. Só que às vezes, às vezes não, sempre, ele fala pra gente, faz assim, assim é bom. Quando a gente fazendo errado, ele fala também, não faz assim, assim é ruim. Só que a gente surdo, espiritualmente, surdo e cego. Não é só surdo, surdo e cego. Agindo assim, por impulso. Não nada, pensando nada. Só fazendo, falando. Não é? Falando com um, falando com outro, falando com outro. Então, Meixo-sama se utiliza do ser humano. Deus é assim. Ele se utiliza do ser humano para se comunicar com outro ser humano. Não importa a pessoa. Muitas vezes a gente vai ouvir uma coisa maravilhosa de alguém que a gente não espera, não esperava. Às vezes até criança vem, demonstra uma sabedoria enorme, falando pequena, uma palavra fala às vezes. Acabou. Só aquilo. Às vezes você fala, nossa, te mostra, né? Mostrando você. Como, por exemplo, alguém chegar para a gente e falar assim, você fazendo isso errado. Se a gente der ouvido, falasse, se a gente tirar o preconceito, tirar o ego, né? Tirar a mania de perseguição, essa pessoa está falando de mim, ela quer me prejudicar, ela é ruim. Se a gente tirar tudo isso e ouvir com bons ouvidos o que a pessoa está falando, muitas vezes a gente pode chegar na conclusão que a pessoa chegou também. Realmente. Eu estou errando nisso. Porque a gente olhar para nós mesmos não é tão... Mas o dos outros a gente percebe num instante. Fica tão claro, né? O problema dos outros é tão nítido. Não é? Porque a gente está acostumado a olhar o dos outros e não o nosso. Então fica fácil falar, olha, você está fazendo isso errado. Você não acha que fazendo assim daria certo? Se a gente der ouvido, tiver bom ouvido, e falar realmente, né? E falar, não, muito obrigado, você me deu um conselho bom, não é? Conselho bom. Pensa bem. De graça ainda, não cobrou nada. Vai agradecer, né? Muito obrigado. Quanto é esse conselho? Não, vamos ali, vou te pagar uma pizza. Você me ajudou. Porque a gente recebe ajuda o tempo todo. Se a gente mudar do negativo para o positivo, a gente vai ver que está recebendo muita ajuda. Toda vez que alguém chega e chama a nossa atenção, é ajudando. Ninguém chama a atenção de ninguém quando não gosta da pessoa e quando não quer o bem da pessoa. Por que mãe, pai vive chamando a atenção do filho? Porque ama o filho. Ama o filho. Mas filho é terrível, né? Você vai contra a vontade do que ele quer. Filho birra, grita, vai no mercado, eu quero iogurte, pronto, faz um escândalo. Né? Você fala, não tome iogurte, isso vai fazer mal para o bolso do papai, tá duro. Pense em mim. Se o filho falar, puxa, é mesmo, né, papai? Tá bom. Eu vou ajudar o senhor. Vou comer menos, estou comendo demais. Procurar dar atenção. Não levar pelo lado negativo. Quando alguém chamar a nossa atenção, quando alguém der bronca, essas coisas, procurar, não é fácil, eu sei, porque o ego e apego são os dois, né, que o Meixo-sama fala,
que é o que a gente tem que combater. Essa nossa briga é com eles, com o ego e com o apego. Não é? Essa é a maior briga que a gente tem. Ego e apego. Tirando não dá, né? Mas você passando por cima de você mesmo, porque passar por cima dos outros é fácil, né? A pessoa vem dar um conselho, falar alguma coisa, ou mesmo num tom ruim, de bronca, e você começar a querer discutir, isso é fácil. Isso é o que todos fazem. Mas é messiânico, é um bicho diferente. O messiânico não é um bicho igual aos outros. O messiânico, ele é o contrário de tudo. Todo mundo fica doente, vai no médico. O messiânico, jorei. Todo mundo briga, o messiânico foge da briga. É assim, messiânico é tudo o oposto. Não é? Então, procurar fazer isso também. Em vez de discutir, pegar aquela informação, usar em nosso próprio benefício. Verdade, viu? Só falando aquilo. Claro que às vezes a pessoa tem raiva da gente, tem alguma coisa e vai falar alguma coisa mesmo no tom de nos prejudicar. Aí tem que ligar a sabedoria e falar, isso daí não está certo, isso não quero, né? A pessoa vem dar conselho, você está com isso daí, vai lá no médico, né? Às vezes não é nem por maldade, é ignorância, não sabe o que a gente que é messiânico sabe, que o jorei resolve. Então a pessoa manda no médico, então isso daí você não vai dar ouvido, você tem que saber ensinamento, né? Saber ensinamento. Sabendo o ensinamento, você tem bússola, mapa, né? Mapa e bússola para saber onde você vai. Senão você indo a qualquer lugar, fazendo tudo o que falam para você fazer, também não é certo. Não é certo. Mas decisão. Decisão, a gente tem que procurar a melhor. E às vezes o nosso ego não deixa a gente tomar a decisão melhor. A gente fica pega birra, né? Pega ranço de alguma coisa e fala, não, aquilo eu não vou mais, isso eu não vou mais. Se tal pessoa tá, então não vou. Isso acontece com a gente, né? Com a gente. Aí a gente olha e fala, puxa, eu tô colocando o ser humano como acima de Deus, né? Não, eu vou aguentar. Uma hora isso vai passar, esse aprimoramento. Porque muitas vezes só aprimoramento para a gente se modificar, para a gente mudar a nossa maneira negativa de pensar e pensar de uma forma positiva. Procurar lado bom. Tudo é dois lados. Tudo é lado ruim, lado bom, depende da maneira que você vê. Se você vendo pelo lado positivo, tudo é bom. São os otimistas, né? Mas pessoa pessimista, o melhor conselho do mundo para ela é péssimo. Ou pior, não é? E muitas vezes a pessoa faz questão de fazer o contrário do que é dito, né? É igual o filho, você fala, não briga. Todo dia ele chega com o braço quebrado, olho roxo. Ou então vem alguém reclamar, olha, seu filho bateu no meu filho. E não muda. Mas a gente não é mais criança, né? Tudo. Na fé a gente ainda é muito novo. É uma religião tão nova, né? Tem religiões de 2.500, 2.000 anos, 3.000 anos, né? A nossa tem o quê? 100 anos. Nem isso. Ainda não tem 100 anos. Né? Muito
muito nova. Então é uma fé muito nova, que a gente precisa, acho que vai precisar uma vida só e não dá. Não dá. É muito pouco. Muito bom. É importante a gente, olhando o lado bom, a gente começou, entrou no caminho, sabe que esse caminho vai dar coisa boa. Então, continuar, e aguentando, e tentando se modificar, melhorar, tudo isso. Tá bom. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.